Bom dia, alunos! Vamos à nossa correção das atividades do livro referentes às figuras de linguagem, no Ampliando a Linguagem. Página 101. Nesta sessão, você irá estudar algumas figuras de linguagem que podem ser empregadas para criar efeitos expressivos diversos, Então, existem vários tipos de figura de linguagem, certo? E a primeira utilizada para vocês conhecerem é a ironia, que utiliza o quê? Um meio de deboche para poder passar uma expressão para alguém, Então, número 1, releia um trecho da crônica Um Idoso na Fila do Detran. Subi e a mocinha da mesa de informações apontou para os balcões 15 e 16, onde havia um cartaz avisando gestantes, deficientes físicos e pessoas idosas. Hesitei um pouco e ela, já impaciente, perguntou: "O senhor não tem mais de 65 anos? Não é idoso?" "Não, sou gestante." Tive vontade de responder, mas percebi que não carregava nenhum sinal aparente de que tinha amamentado ou estava prestes a amamentar alguém. Saí resmungando: "Não tenho mais, tenho só 65 anos." Então vocês observem que através desse trecho aí, ele mostra uma indignação a respeito de terem chamado ele de idoso. Ele não estava gostando. Então ele usou de ironia, pensando em falar para ela: "Não, estou nessa fila porque sou gestante." Mas ele acabou não falando. Então, na letra A, nesse trecho, o narrador pensou em dar uma resposta inusitada, ou seja, absurda, à moça. Por que ele pensou em fazer isso? Porque ele não gostou de ter sido chamado de idoso, não é? Então ele quis usar de ironia com ela, só que não teve coragem, certo? Então vamos ver a resposta. Página 101, ampliando a linguagem, número 1, resposta da letra A. O narrador ficou bastante incomodado com o fato de a moça concluir que ele era idoso e por isso pensou em dar uma resposta absurda à funcionária, afirmando que era gestante. Vamos ver a letra B. Que efeito de sentido esse trecho provoca no texto? Causa humor. Quando ele pensa em falar que ele é gestante, ele não pode ser gestante. Ele é um homem, ainda mais idoso, 65 anos, Então torna-se esse fato aí com humor, de forma irônica. Ele quis usar de ironia. Então vamos ver qual é a resposta. Causa humor, pois os fatos foram apresentados ao leitor de forma irônica. Bom, no trecho acima, o narrador pensou em dizer para a atendente do Detran que era gestante, como forma de chamar a atenção dela para uma situação óbvia, a de que ele não era gestante. Quando se diz, ao contrário do que se quer dar a entender, utilizamos a figura de linguagem chamada ironia. Ela é utilizada para ridicularizar ou ressaltar algum aspecto passivo de crítica. Veja, por exemplo, que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Quer dizer, pelo fato da pessoa entrar sem ter cumprimentado ninguém, está querendo dizer que ela é mal educada. Então a pessoa, ao invés de falar que ela era mal educada, usou de ironia, dizendo que ela era educada, Como no exemplo aí. Então a ironia tenta ridicularizar, Tenta usar deboche para mostrar para a pessoa o que está sentindo. Agora existe outro tipo de figura de linguagem, da página 102, lá em cima, é o paradoxo, O paradoxo, ele é parecido com a antítese, A antítese são ideias contrárias, por exemplo, dia, noite, amor, ódio, Subiu, desceu, são ideias contrárias, através de palavras ou expressões. Já o paradoxo,
né? São ideias ilógicas, que não têm lógicas e são contraditórias. Então vamos ver no número 2. Leia uma estrofe de um poema de Luís Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, né? Então ele está querendo mostrar o sentimento de amor, o que vem a ser. É um fogo que arde, mas sem se ver. Olha só as ideias ilógicas, contraditórias. É ferida que dói e não sente. Como pode ter feridas que dói e não sentir a dor? Então são ideias ilógicas, né? É um contentamento descontente. Ou você fica contente ou descontente. Então aí produz o quê? O paradoxo, né? São ideias ilógicas, contraditórias. É dor que desatina sem doer. Como pode uma dor não doer? Então vocês estão entendendo? Não tem lógica. São ideias contraditórias que não têm lógica, né? Já na antítese são palavras contrárias. Então essa é a diferença. Então, número 2, letra A. A primeira pergunta da página 102, 2A. Esses versos reúnem ideias contraditórias. A oposição oposta nos versos é absurda, exagerada ou possível de acontecer, né? Ela é absurda, certo? Então vamos ver a resposta. Ela é absurda, pois as situações descritas não ocorrem, né, na realidade, certo? Então, mas o poeta ele pode criar, né, para poder dar ênfase no texto, né, na poesia. Vamos ver a letra B. Que efeito de sentido esse recurso atribui ao trecho lido? Ao apresentar ideias contraditórias de forma intencional, sugere-se que a definição do amor é tão contraditória quanto o próprio sentimento, né? Então, resposta. Ao apresentar ideias contraditórias de forma intencional, sugere-se que a definição do amor é tão contraditória quanto o próprio sentimento. Continuando, número 3. Então, a união de ideias contraditórias, incomuns e ilógicas em um mesmo enunciado é chamada de paradoxo. No poema, Camões utilizou a linguagem de maneira não convencional. Empregou palavras e expressões fora do seu sentido comum e uma forma inusitada, né, diferente e expressiva de construir frases. Então agora vamos ver a antítese. Ela parece com paradoxo, mas tem as suas diferenças, né? Não são ideias ilógicas, são somente contraditórias, contrárias. Número 3. Os versos a seguir fazem parte de uma letra de canção. Leia-os. A vida é mesmo assim. Dia e noite. Olha as palavras contrárias. Não e sim. Né? Então, dentro desse poema aí, o poeta colocou antíteses, ou seja, ideias contrárias em relação às palavras dia e noite e não e sim. Palavras contrárias, né? Nós chamamos de antítese. Agora vamos à letra A do número 3. Página 103, letra A. Nesse trecho foram usadas palavras com sentidos opostos, contrários. Identifique-as. Vai ser dia e noite, e sim e não, ou não e sim, né? Dia e noite, não e sim. Letra B. Que ideia a combinação dessas palavras sugere? Sugere o quê? Ideias opostas, contrárias. Sugere que a vida é feita de opostos, de situações que podem se modificar o tempo todo. Então, dentro do poema, significa que a vida é feita de opostos, ou seja, dia e noite, não e sim, né? Pode acontecer sempre isso.
Então, quando em um texto empregamos palavras e expressões de sentidos contrários, temos uma antítese, tá? Então, agora vamos para a próxima figura de linguagem relacionada aos exercícios. É a hipérbole. A hipérbole, gente, é outro tipo de linguagem, de figura de linguagem, que mostra exagero de expressão. Por exemplo, chorei um rio de lágrimas. Ninguém pode chorar um rio de lágrimas, não é? Então, é um exagero de expressão para dizer que chorou muito. Então, no número 4, leia o trecho de um conto. Pois ela era 50 milhões de unidades de gente linda, né? Como é que pode ser uma pessoa ser 50 milhões de unidades de gente linda? Quer dizer, ela era a mais bonita de todas. Nunca houve, em todo o passado do mundo, alguém que fosse como ela. E depois, em 3 trilhões de trilhões de anos, não haveria uma moça exatamente como ela. Então ele está ressaltando a beleza da moça, né? Através dessas expressões. 3 trilhões de anos, né? Em muito, muito tempo, mesmo com tanto tempo, não surgiu uma pessoa mais bonita do que ela. Letra A. Qual é o assunto destacado pelo narrador nesse trecho? A beleza da personagem, né? Então, resposta é a beleza da personagem. Letra B. Observe as expressões em destaque. Que ideias elas expressam em relação aos elementos a que se referem? De exagero, de comparação ou de oposição? É de exagero, né? Trilhões e trilhões de anos, né? Um exagero de expressão. A figura, então a resposta é exagero. A figura de linguagem caracterizada pelo uso do exagero para tornar uma ideia mais expressiva chama-se hipérbole. Então, hipérbole é uma figura de linguagem que mostra exagero nas suas expressões, ok? Agora vamos para a próxima, do número 5, que é a prosopopeia ou personificação. Essas palavras são as mesmas, tanto prosopopeia como personificação. Personificação, né, a palavra já diz, atribuir características humanas a seres inanimados, que não têm vida, não é? Ou então a seres irracionais, que não pensam. Então, a prosopopeia e personificação apresenta a seres inanimados características humanas. Número 5. Leia a manchete a seguir. Janela inteligente respira para gerar sua própria energia. Agora eu pergunto para vocês, janela pode respirar? Quem respira são os humanos. Então, no momento que o poeta colocou aí que a janela respira, ele atribuiu características humanas para a janela, que é o ato de respirar. Então, na letra A, identifique a ação presente nessa manchete. A ação é respirar. Respira, não é? Quando diz que a janela respira, foi atribuído à janela um ato humano. Agora página 104 do livro. Quando se atribuem características ou ações humanas a seres inanimados ou irracionais, tem-se uma prosopopeia ou personificação. A prosopopeia é uma figura de linguagem bastante comum em fábulas e apólogos, né? Pois nesses textos os animais e seres inanimados expressam características humanas, como o falar, pensar, expor seus sentimentos e suas opiniões, tá? Então, olha só, por exemplo, a fábula acontece entre animais. O apólogo acontece entre, por exemplo, xícaras, objetos, tá? Que conversam um com o outro
e recebe características humanas. Letra B. Nessa ação, o sujeito que a pratica é um ser animado ou inanimado. Animado é que tem vida, inanimado é que não tem vida. Então, é inanimado, que é, no caso, a janela. A janela não tem vida, então é um ser inanimado. B, aliás, letra C. Então, a resposta é inanimado, que refere-se à janela. Letra C. Normalmente, essa ação é praticada por seres animados ou inanimados? Por seres inanimados. Aliás, por seres animados, desculpa, tá? Agora vamos à próxima figura de linguagem, que é o eufemismo. O eufemismo é o ato de amenizar, né, uma palavra pesada, né, para a pessoa, para ficar mais suave. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim, João morreu. Para não ficar pesado e não constranger, a gente usa, né, passou desta para outra vida, uma forma de amenizar. Então, o trecho a seguir foi retirado do alto da obra do Alto da Compadecida, do escritor brasileiro Ariano Suassuna. Vamos ver. Chicó cumpriu sua sentença e encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra. Aquele fato sem explicação que iguala tudo o que é vivo num só rebanho de condenados. Ou seja, a morte, né? Então, aí foi usado o eufemismo. Então, o uso de uma palavra ou expressão para substituir outra de sentido grosseiro, desagradável, a gente usa, a gente diz que é eufemismo, tá? Por exemplo, ela está gorda. A pessoa não precisa dizer para não chocar a outra. Ela está cheinha, né? Entregou a alma a Deus, ou seja, partiu, morreu, né? Enriqueceu por meios ilícitos. Eu poderia dizer, ele enriqueceu por roubos, através de roubos. Mas para amenizar a palavra roubo, para não ficar pesado, utilizamos o eufemismo, que é a palavra ilícito, significando roubo, né? Letra A. Nesse trecho, 6A. Nesse trecho foi utilizada uma expressão mais leve para atenuar o sentido pesado da morte do personagem João Grilo. Que expressão é essa? O único mal irremediável, quer dizer que é a morte, não tem jeito. Então aí, essa expressão aí foi um tipo de eufemismo utilizado para amenizar a palavra morte. Letra B. O que o uso de uma expressão como essa produz numa situação comunicativa? Ela evita que o leitor ou interlocutor fique chocado com o fato quando é informado sobre um assunto, né? Amenizando a notícia. Ou seja, a pessoa não sofre tanto, né? É uma forma de amenizar a palavra grosseira, né? Então, resposta. Ele evita que o leitor ou interlocutor fique chocado com o fato quando é informado sobre o assunto, amenizando a notícia. Bom, o uso de uma palavra ou expressão para substituir outra de sentido mais grosseiro ou desagradável recebe o nome de eufemismo, ok? Letra C. Faça uma pesquisa em livros ou na internet e encontre outros 2 exemplos de eufemismos que são muito comuns no dia a dia. Bom, entregar a alma a Deus, ao invés de falar que morreu. Enriquecer por meios ilícitos, ou seja, através de roubo. Então, entregar a alma a Deus, passar desta para melhor, que é morrer, enriquecer por meios ilícitos, que é roubar. Continuando, página 105. Agora que você estudou
algumas das figuras de linguagem, faça as atividades a seguir. Número 7. Leia uma tirinha em que o personagem Armandinho e seu pai estão conversando. Filho, escovou os dentes? Já pedi 1 milhão de vezes. Não mesmo, foi no máximo umas 10 mil. Observe aí a quantidade das vezes, né? 1 milhão de vezes, umas 10 mil. Então aí há um exagero na expressão. Letra A. Que expressões utilizadas pelos personagens são consideradas figuras de linguagem? 1 milhão de vezes e 10 mil, certo? Exagero de expressão. Letra, repetindo, 1 milhão de vezes e umas 10 mil. B. Que tipo de linguagem é essa? É eufemismo, ironia, personificação ou hipérbole? É a hipérbole, porque há exagero de expressão. Letra C. Com que finalidade essa figura de linguagem foi empregada? Para enfatizar, por meio do exagero, a quantidade de vezes que o pai de Armandinho lhe pediu que escovasse os dentes. Então, resposta: para enfatizar, por meio do exagero, a quantidade das vezes que o pai de Armandinho lhe pediu que escovasse os dentes. Essa figura de linguagem contribui para o efeito de humor na tirinha, tá? Letra D. Você já ouviu alguém usar expressões como essas? Sim ou não? Aí é a opinião de vocês. Em caso afirmativo, converse com seus colegas sobre a situação em que foram usadas e dê exemplos dessas expressões. Bom, aqui é uma resposta pessoal. Quando nós estivermos reunidos, eu olharei, né? Aliás, eu ouvirei de vocês de cada uma das respostas, ok? Continuando, página 106. Número 8. Leia alguns trechos de textos. Neles estão presentes algumas das figuras de linguagens estudadas. Letra A. Choveu naquele final de tarde um Atlântico. B. A névoa deitou-se para o sono sobre a linha do horizonte. C. O esforço para lembrar é a vontade de esquecer. E letra D. O céu dorme na montanha. Vamos ver a letra A. Pergunta. A primeira apareceu a hipérbole. Na letra A houve uma hipérbole, um exagero de expressão. Na outra, da letra B, houve a prosopopeia, a personificação, né, da névoa. Uma névoa não pode deitar, né? Na letra C, houve a antítese, o esforço para lembrar e a vontade de esquecer, ideias contrárias. E na letra D, houve a prosopopeia também, ou personificação. O céu dorme na montanha. O céu não pode dormir. Então, o céu recebeu uma atribuição de característica humana. Vamos agora ver a letra B, né? Explique o sentido de emprego das figuras de linguagem em cada um dos trechos. Bom, na letra A da B, o uso da hipérbole dá a ideia de exagero na quantidade da chuva, ou seja, choveu muito. Na B, prosopopeia, ao olhar para a linha do horizonte, percebia-se a névoa. C, antítese, esforça-se para lembrar quando na verdade quer esquecer. E na letra D, há uma prosopopeia. A montanha, para quem a olha de baixo, parece encostar no céu e, como está fixada no chão, aparenta apoiá-lo, ok? Então, nós agora aqui terminamos a nossa correção. Espero que vocês tenham feito o dever direitinho. Olhem com atenção as respostas para não deixar erros nenhum, tá? E estudem. Um beijo, meus queridos. Um bom dia para vocês. Tchau.